Conscientizar todos os alunos aqui presentes sobre a importância que esse evento tem, porque nós aqui teremos pessoas que formam opinião, pessoas que são importantes politicamente, e é isso, pessoas que podem nos ouvir, que podem mudar a nossa realidade. Então eu queria que vocês questionassem eles, indagassem eles no final sobre tudo que vocês ouviram e qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? Muito bom. Bom, eu sou do Quebrando Tabu, eu e o Fê, nós somos do Quebrando Tabu. A gente tem... Enfim, muito prazer estar aqui. E o Movimento Nova Educação luta para que todos os alunos, todos os estudantes brasileiros tenham acesso a uma educação de qualidade. E a gente quer fazer isso através do protagonismo jovem. Eu sou o Miguel, diretor do Instituto de Singularidades. A gente representa um outro lado também, que são os professores, né? O Instituto de Singularidades, mantido pelo Instituto Península, que é o braço social da família Abílio Diniz. O que a gente faz? A gente quer formar professores, né, cada vez mais integrados com a sociedade, cada vez mais focados na realidade. Porque está na hora da gente tirar essa velhacarada do poder. E eu não estou falando velho de idade, não, porque eu não sou preconceituoso. É velho de ideia. Está na hora deles darem espaço para surgir o novo. O negócio é que quando se fala em educação, as pessoas geralmente sabem duas coisas, que são educação, os professores não ganham muito bem, não são muito bem valorizados, e o ensino é precário. E aí acaba o nosso conhecimento sobre educação pública no Brasil. E aí eu falei, realmente, é exatamente isso que eu sei sobre educação. E aí, então, assim, a gente não discute muito educação. Eu não discuto muito sobre educação, e as pessoas ao meu redor também não discutem muito sobre educação, mas quando as pessoas discutem sobre educação, geralmente é uma parcela muito pequena e muito especialista. Então, eles discutem com termos que a gente não sabe o que significa, e a gente fala, interessante isso que você falou sobre educação, não entendi nada. Então, o que eu vou fazer aqui é tentar fazer com que as pessoas que entendem muito sobre educação compartilhem esse conhecimento todo de um jeito que a gente entenda, né? Porque se a gente não entende, como é que a gente vai lutar para cobrar qualquer coisa que a gente queira cobrar, né? Então... mas vamos lá, falar um pouquinho da Base Nacional Comum. O que é a Base Nacional Comum? Ela é um documento que explicita as aprendizagens essenciais para todos os alunos, independente se eles estão na Escola Estadual Ministro Costa Manso, se eles estão no interior de Alagoas, se eles estão lá na nossa Minas Gerais, em qualquer lugar do país. E por que a gente acha que esse é um documento importante? É porque ele é um documento que vai fazer com que deixe de valer uma roleta russa para os alunos e que, independentemente do lugar onde eles nascerem no país, eles terão acesso a esse conjunto essencial de aprendizagem, que nos une como brasileiros. Então, porque, normalmente, o que a história nos traz, né? Se a gente perguntar aqui, eu aprendi na minha época, por exemplo, se a memória não me deixa escapar, que o primeiro romance brasileiro foi A Moreninha, né? Eu acho que todas nós aprendemos isso. Ora, o primeiro romance não é A Moreninha. O primeiro romance se chama Úrsula, de uma mulher negra maranhense. E por que nós não aprendemos isso? Vocês, quem já viu, estudou aqui literatura, vocês aprenderam que o primeiro romance, por exemplo, é Úrsula? A gente tem um patrimônio, né? E aí não são apenas práticas culturais dos negros e dos indígenas que formaram esse país. A gente pode dizer, com muito respeito, e aí não se trata de fazer uma Olimpíadas, não, mas a gente pode dizer que os italianos contribuíram para formar São Paulo e, portanto, para ter o ideal de país. Que os japoneses contribuíram, isso é verdade, mas negros não contribuíram, nós fundamos esse país. Portanto, a educação nos deve muito. O consenso... Gente... E aí o consenso começa daí, ouviu, Juju? A gente sabendo assim, dar nome aos bois e às vacas e dizer, é disso que a gente está falando. A gente não está... Não é concessão. Os deputados, né, que votaram muito pela família tradicional brasileira. Nossa. Se existe uma família tradicional brasileira, é a família indígena, né? Então, assim, vamos pensar
pela mãe. Então eu acho que se for fazer... A senhora é lacradora, hein? Gente, vou interromper aqui esse festival de lacração para chamar Haddad, querido. Bem-vindo, Haddad. O senhorito estava onde que chegou tão tarde? Veio de bicicleta? Bom, eu acho que nessa discussão da base curricular comum, também para complementar um pouco sua pergunta com relação a como garantir que isso vá chegar em sala de aula, eu acho que garantir é algo muito difícil, né? Assim, a gente brinca que no Brasil a gente não garante nem o passado, né? Mas eu acho que tem indutores, como o prefeito falou, que são muito importantes. Então, a questão de você colocar isso na lei, você trazer isso para os livros didáticos. Mas tem uma questão que acho que a gente precisa lembrar, e eu queria botar essa lenha nessa fogueira aqui, que é a questão do papel do poder público e a importância da continuidade. Que é o seguinte, hoje o poder público tem todos os indutores na mão. É ele quem organiza os editais dos livros didáticos, é ele quem dita como deve acontecer a formação dos professores, as redes públicas são as que empregam a maior parte dos professores. Então, se os concursos de admissão nas redes são adaptados para olhar para o que é esperado que os alunos aprendam, isso é um indutor imenso para pautar o que acontece dentro das próprias universidades. Então, todos os indutores estão na mão do setor público, e aí eu acho que a gente tem um pepino, para trazer mais elementos da nossa culinária aqui, né, Paulo? Acho que a gente tem um pepino na mão, que é a falta de continuidade com políticas públicas, né? A educação é uma política de Estado, não é uma política de governo. Isso não pode ficar tendo solavanco toda vez que muda um gestor aqui, outro gestor ali, uma pessoa que está na frente de uma pasta, porque isso traz consequências, já são muito ruins para quem está na gestão. São piores ainda para eles. Os 45 milhões de estudantes do Brasil são os que, sem dúvida nenhuma, são os que mais sofrem. Então, assim, eu acho que nesse momento que a gente está no país, de mudança, né, de governo e de um momento político bastante turbulento, a gente não pode fugir dessa discussão da necessidade de continuidade de políticas de qualidade, e eu acho que a Base Nacional é uma delas. Esse processo não pode voltar para a estaca zero. Isso não pode recomeçar porque tem uma mudança onde quer que seja. Essa tem que ser uma política de governo, de Estado, e não de governo. Independente de quem está lá, isso precisa continuar. E essa questão da continuidade, eu acho que é um pepino na educação brasileira. Paulo, nós temos um Uruguai de estudantes. Nós temos 4 milhões de estudantes. São 250 mil professores, 60 mil funcionários, mais de 5.500 escolas. Então, para a gente fazer bem feito, para a gente discutir democracia de maneira democrática, esse é um processo que vai ter um tempo e que vai esgotar todos os canais de discussão e ouvir as pessoas sobre o que elas querem nesses 4 campos. Então, Grêmio, Conselho de Escola, Associação de Pais e Mestres. Eu lembro, por exemplo, que no contexto das ocupações, eu acompanhei como cidadão, não como agente do Estado, surgiram muitas ideias espontâneas entre os estudantes de gestão das escolas. Eu tive recentemente na Escola Estadual Fernão Dias Pais, onde eles bolaram uma ideia de Grêmio horizontal. É o tipo de coisa que a gente quer escutar, que a gente quer trazer para melhorar a nossa legislação sobre esses espaços. Porque não tem como construir gestão democrática, assim como não foi possível construir a Base Nacional Curricular Comum sem observar esse direito que a Constituição nos garante, que é um direito à gestão democrática da educação. Wilson, que bom que vocês estão dispostos a ouvir, né? Sim. É tipo um pré-requisito, eu acho. Sim. Né? Então, e aí, eu vou ter que falar. As ocupações, então, vocês estão gostando? Como? Porque assim, porque nada mais é do que um grupo querendo muito ser ouvido.
E vocês estão, então, dispostos a ouvir essas reivindicações e fazer alguma coisa a respeito de forma super pacífica e maneira. Então, acho que o grande desafio é esse. O Brasil tem tudo para dar certo, além da merenda escolar. É emocionante, é um país emocionante, é um país com uma cultura que me emociona. Sério, eu cheguei aqui, eu entrei e já comecei a chorar quando eu entrei, porque o fato de eu estar em uma escola ocupada desse jeito, tão bonito, ouvindo pessoas falando coisas tão legais, eu conhecendo esse país há 16 anos que eu moro aqui, e me emociono cada vez mais. Quanto mais eu conheço, esse país tem tudo para dar certo. Depende de muitos fatores. Talvez aquele que a gente possa fazer é se envolver um pouco mais e perder o medo, porque estamos passando por um momento muito difícil, né? Tem dois lados apenas nesse país, e não tem nenhuma zona que eu chamo da zona gris no meio, né? O Primo Levi chamava da zona gris. Ou você é de um lado, ou você é do outro. E quando isso acontece, e esses extremos são tão extremos, não tem possibilidade de diálogo no meio, porque tudo é um ataque. Isso tem que parar de acontecer. Se esse país tem que sair para frente, de alguma forma a gente tem que encontrar um canal de comunicação no meio. Debates é uma forma. Ouvir aquilo que a gente não gosta, entender, tentar entender o lado do outro e ver como que a gente incorpora aquilo. E vocês falaram de pluralidade. Se tem uma coisa que o Brasil tem, é pluralidade. Por isso que eu imagino que deve ser tão difícil criar uma base. Mas não deve ser impossível. Porque se há 50 anos atrás não tinha nada, ter o que tem agora é um avanço. Então, é para se celebrar. Que isso esteja acontecendo é para celebrar. Então, talvez deveríamos tomar as coisas de um ponto de vista um pouco mais otimista e participativo. E cobrar. Eu acho que o nosso dever também é cobrar. Como, não sei. Porque na medida que as coisas se resolvam em quartos fechados, eu não sei como que a gente cobra. E o jornalismo não ajuda muito, mas temos que cobrar. Acho que temos que perder o medo e fazer denúncias. E cobrar regras claras. Para entender qual é o nosso papel. A escola. Então, você fortalece a agricultura de um país que tem tudo para ter uma agricultura incrível, conecta as pessoas com alimentos que vão além de milho, soja, batata, açúcar, frango, que não é frango, é uma fábrica de proteína, abre a cabeça, ensina um universo completamente novo, e os jovens e as nossas crianças vão comer coisas e vão se abrir a um universo e vão entender de onde que sai a comida, não que vem do vácuo, que a comida vem da terra. Estamos completamente desconectados. Até próprios os adultos estão desconectados com a comida. A gente não vê mais um frango com cabeça. A gente não sabe que os frangos têm cabeça. Parece que são os peitos que vêm em umas bandejas de isopor. Então, você come frango, você se sente vegetariano. Você não matou ninguém. Mentira, tem morte atrás disso. E isso não se ensina nas escolas, porque não tem conexão com a comida na escola. Porque se a comida é feia, a comida que eu comi no Fernão Dias, eu não comi. Preciso falar a verdade. Porque não dava para comer. É muito feia, é ruim, é ruim. Quando você dá comida horrível para alguém, é uma forma terrível de maltrato também. E fico contente também de ouvir a fala da Paola, porque também é a oportunidade de contar um pouco daquilo que a gente tem feito para tentar melhorar a qualidade da merenda nas escolas estaduais. Acho que um número importante, que talvez nem todos conheçam, é que hoje, no sistema centralizado, ou seja, no sistema que cabe ao Estado de São Paulo fornecer, são fornecidas diariamente 1.800.000 refeições de merenda, de alimentação escolar. Eu acho que nem o McDonald's no Brasil fornece tanto, graças a Deus, fornece tanta alimentação como a Secretaria de Estado da Educação. E é um desafio muito grande.
A Paola é dona de restaurante, ela trabalha com essa coisa da logística de fornecimento. Imaginem vocês como é difícil trabalhar com a logística do fornecimento de 1.800.000 refeições por dia. A conta por ano, gente, é de 360 milhões de pratos de comida. Mas, Wilson, uma pergunta aqui no meiozinho. Sim. Chegou essa comida aqui. Mas aí por que foi essa comida que chegou? Por que não foi uma outra, assim, não foi mais do que isso? Porque, assim, chegou, logística deu certo e tal, mas, assim, chegou meio só isso, assim. Nós temos, eu acho que é importante. Porque você fazer compras para 3, 4 milhões de estudantes envolve muito planejamento, envolve muita antecipação, de modo que a gente começa a ver os resultados depois de um certo tempo. Agora, vou explicar a questão da bolacha, enfim, que vocês colocaram. Nós temos 2 sistemas na Secretaria de Educação. Um sistema centralizado, que atende 1.800.000 estudantes por dia, e nós temos um sistema descentralizado. Como é que funciona esse sistema descentralizado? Os prefeitos, que já são obrigados normalmente a fornecer merenda para as escolas municipais, acabam firmando um convênio, que é voluntário, com o Estado de São Paulo, com o governo do Estado, com a Secretaria da Educação, para também fornecer merenda para a escola do Estado. Então, a cozinha do prefeito fornece para a escola do prefeito e para a escola do Estado. Tá? Acontece, gente, que esse ano é um ano bastante complicado em termos de economia. A nossa economia está em crise. E como é que o prefeito paga as contas do município? O prefeito paga as contas do município com aquilo que ele arrecada. Ele arrecada através dos impostos. Se a economia vai mal, o prefeito arrecada menos. E aí, arrecadando menos, ele precisa adequar as políticas públicas à realidade que a economia está colocando na frente dele. Tem município que ficou 20 anos fornecendo merenda para a escola estadual. Depois de 20 anos, a gente tem que entrar na cozinha reformando. A gente tem que comprar geladeira, a gente tem que comprar fogão, freezer, a gente tem que comprar bachela, panela, a gente tem que contratar merendeira. E esse é um processo que leva algum tempo. Você não faz do dia para a noite, porque as compras públicas são feitas por licitação. E são processos relativamente demorados. Nós conseguimos resolver a maior parte dos casos em 2 meses. Nesses 2 meses, os estudantes não podem ficar sem alimentação. E, por isso, é fornecida uma merenda que não é manipulada, que é a tal da merenda seca. Essa merenda seca, para vocês terem uma ideia, ela custa mais caro do que a merenda manipulada pelas merendeiras. Então, não é que o Estado está economizando com comida. Nesse período de transição, quando a gente tem que comprar panela, comprar fogão, reformar a cozinha e tudo mais, a gente não pode deixar os estudantes sem nenhuma alimentação. Então, enquanto a coisa não se resolve, nós damos a merenda não manipulada, que custa mais caro do que a merenda manipulada. Então, não é que ele falou quão difícil é para um estado tão grande suprir a quantidade de merenda. Mas eu acho que sem desvio de dinheiro da merenda fica mais fácil, você não acha? Sara, é teu nome. Você perguntou... Sara? Você perguntou... você fez uma denúncia, você perguntou se não seria muito mais simples alimentar os educandos se não tivesse desvios da merenda, e ele te respondeu que o que está acontecendo é que teve X problemas e que agora eles estão resolvendo e que precisam equipar as cozinhas, comprar panelas e tudo mais. Como se faz o que seria, para mim, esse controle da sociedade ou esse envolvimento da sociedade? Você deveria ter perguntado para eles de volta quanto tempo vão tardar
E em quanto tempo a gente, como estudantes, pode criar uma pequena comissão para verificar que isso esteja acontecendo e que nessas escolas onde hoje tem bolacha, ele te responda que em 3 meses você vai lá e vai ter essa comida que alguém está fazendo com essas panelas que foram compradas, que chegaram lá, e fala com a merendeira, pergunta quanto ela ganha, pergunta se recebeu o salário e pergunta se ela tem treinamento. Assim que se faz. Viu? E ela nem, quase que não veio. E você quase que nem veio, imagina só. O que é a meritocracia na visão conservadora? É a fotografia da chegada. Né? Você bate a fotografia na chegada, são 100 metros rasos. Tem aquela foto da chegada, você vê quem chegou na frente. Na minha opinião, a meritocracia tem que levar em consideração os obstáculos que as pessoas tiveram que superar. Numa raia não tem obstáculo. Na outra tem 3, na outra tem 10. Se você não levar em consideração que os 100 metros rasos não são os mesmos para todo mundo, não adianta bater a foto da chegada, porque ela não vai ser representativa do esforço que cada um fez para chegar naquela posição. Então, eu entendo que a reserva de vagas para a escola pública se justifica por isso, porque o esforço dos estudantes de escola pública é diferente dos de escola privada. A história de vida, o background familiar, a questão racial, que também foi considerada, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, eu entendo que esse sistema, se fosse usar a palavra meritocracia, é muito mais meritocrático do que o anterior, porque o anterior não levava em consideração a vida pregressa, levava em consideração o dia da chegada, e o dia da chegada fala pouco sobre a vida dos estudantes. Então, o modelo atual das federais, que nós defendemos durante muito tempo para aprovar, é um modelo que, na minha opinião, corrige algumas das debilidades. A outra maneira de corrigir é continuar investindo na qualidade da escola pública, né? Porque você não pode cristalizar uma situação. Ah, como é ruim, vamos fazer reserva de vaga. Não tem que ser ruim. Então, nós temos que lutar por um ensino médio cada vez melhor, para que um dia, quem sabe, essa reserva de vagas nem se justifique mais, né? Dando a todos os brasileiros as mesmas condições de ensino. Então, essa questão, acho que está pacificada, pelo menos, vamos ver agora o que vem pela frente, mas eu acho que o Brasil avançou muito no acesso à educação superior com um critério de justiça muito mais eficaz, muito mais efetivo do que o que se vivia no passado. Conforme eu te falei, eu não tive colegas negros, eu não tive poucos colegas egressos de escola pública, porque eu fiz Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Só entrava quem fazia colégios privados de excelência, porque o número de vagas é muito pequeno, a concorrência é altíssima, era uma deslealdade. Agora isso está mudando. Semana passada eu topei com um dado do censo universitário que me emocionou. 45% dos formandos do ano passado, de 2015, quase metade de quem se formou numa universidade no ano passado, obteve o primeiro diploma da família. Isso é uma mudança do Brasil, gente. Tá certo? Boa noite, meu nome é Greca. Boa noite. Boa noite. Eu faço parte do coletivo feminista Mariane Ferber, do INSPER. E a minha pergunta é, qual a opinião de vocês em relação à falta de discussão do feminismo na educação? Mas a questão do aborto mata as meninas. E mais uma vez mostra como é que a gente é elitista e segregador. Mata as meninas pobres. Não mata as meninas de classe média e não mata as mulheres brancas ricas. Então a gente tem que ter muita coragem. A gente tem que ter coragem para levar esse debate na escola, né? A questão de orientação sexual,
eu comecei a dar aula, eu já falei minha idade, então eu posso contar, eu comecei a ser professora em 76. Eu tinha 20 e poucos anos, e a escola tinha uma frase assim, nossa, aquele menino não falava gay, não falava, esse menino é viado, dá uma surra que passa. Isso não é brincadeira, não. Eu escutei dentro de muitas escolas que eu trabalhei. Eram os meninos que abandonavam a escola primeiro, que eram passados para o turno da noite, assim como as meninas que engravidavam, porque eram assuntos que a gente não queria ver. Então, é muito necessário discutir o feminismo como o poder da mulher. A gente está passando um período, essa semana no Brasil, que é muito grave. Para a minha geração, que achou que a gente tinha conquistado a democracia, é muito grave ver homens brancos, ricos, conservadores, e só eles no governo. Né? E são vocês... Sem dúvida. Mas se não fosse esse movimento, e que eu tenho a sorte de poder acompanhar, seja com meus filhos, meus sobrinhos, minha turma, eu tenho uma turma de discussão de política que tem me levado para a rua de volta, mas se não fossem vocês, e o movimento da CPI da merenda, e o movimento de garantir, né, mais direitos, a gente ia estar muito mais triste essa semana do que a gente está. Eu estou muito triste, mas eu acho que eu estaria quase desistindo, me jogando no Tietê, alguma coisa assim, né, se não fosse esse novo que chega, né, e que dialeticamente é quem vai garantir que esses homens brancos, ricos, conservadores, não mandem em nós nunca mais. Boa noite a todas e a todos. Eu sou o André e a minha pergunta é para o Wilson. Eu vou voltar ao tabu das ocupações. Hoje de manhã eu estava na delegacia, fui acompanhar os jovens que foram levados pela polícia de algumas ocupações hoje de manhã. Uma das histórias que eu mais ouvi foi que um dos garotos perguntou para os policiais, quando eles chegaram, a seguinte questão: vocês trouxeram um mandado de integração, de posse? E o policial respondeu dando um cacetete na cara do estudante. E um assunto que acabou não entrando aqui na conversa é a questão da violência. Porque muitas vezes o diálogo ele acaba chegando na ponta de um jeito violento. E a democracia acaba chegando na ponta de um jeito violento. A minha pergunta é, quando que a gente vai ver a Secretaria de Educação, o governo, afirmar e criar um compromisso social coletivo que não dá para fazer nem democracia nem educação com violência? Eu queria saber, como representante do Estado, você falou várias vezes que os jovens precisam ter voz, que os grêmios estudantis têm que ser mais ativos e tal, mas quando nós realmente temos voz, por exemplo, nas ocupações, o próprio Estado é o primeiro a oprimir, a violentar, a agredir a gente. Então, como é que a gente bota prosseguimento nisso, na nossa luta? Qual o jeito certo que o Estado não vai nos calar? Em relação à desocupação de hoje, de 3 diretorias de ensino que estavam ocupadas, bom, primeiro nós tivemos uma desocupação espontânea dos estudantes na Fernão Dias, e essa eu posso dizer porque acompanhei, construí a mediação entre a direção da escola, os estudantes que eram contra a ocupação e os estudantes que eram a favor da ocupação. A gente fez uma assembleia, e até filmei a assembleia, foi bem bonito, o pessoal debatendo e tal. Todos que vieram até nós com o objetivo de dialogar e de expor que estavam descontentes ou que não concordavam, que discordavam e quiseram ouvir o nosso lado e tentar chegar a um consenso, foram escutados. Nós tivemos, no caso das diretorias de ensino, assessores diretos do secretário
que foram até essas unidades, pediram pauta, perguntaram se havia interesse em dialogar, e não houve manifestação por parte dos estudantes que estavam ocupando no sentido de estabelecer uma linha de diálogo. Eu não participei, mas foi o que nós ouvimos de quem e pessoas de confiança que foram até lá buscar esse entendimento. Se houve, por acaso, algum tipo de violência, eu acho que de agressão para além do necessário para retomar a diretoria de ensino, isso tudo... Gente, deixa eu terminar de falar. Isso tudo pode ser apurado na esfera própria, porque todos foram conduzidos à delegacia de polícia, todos tiveram oportunidade de falar, e todos estavam assistidos por advogado, porque eu sei... A burocratização da comunicação que você está pregando aqui dentro, falando que para esses estudantes se comunicarem com o Estado, eles têm que formar um grêmio, e esse grêmio tem que ser aprovado, ele tem que entrar numa comunicação linear. Isso é jogar a culpa para a vítima, isso é burocratizar a comunicação. O protesto é legítimo, e o protesto nas ruas, nas escolas, o protesto que essa juventude, eu adoraria ter feito parte dela. Eu adoraria, eu tenho certeza que a minha geração, se tivesse a consciência política que essa juventude tem, faria um país completamente diferente. Esse político que enrola, esse político que não se aproxima das pessoas, esse político que usa termos complicados para afastar a população, especialmente para afastar as minorias do poder, esse político é falido. Esse político não tem lugar no Estado. O senhor tem que responder diretamente às questões. Aqui as pessoas não estão falando só de política, as pessoas estão falando de gestão. Crianças passando fome enquanto elas deviam estar aprendendo, não é uma questão só de política, não é uma questão só de polícia, é uma questão moral. Por favor, respeite o espaço de cidadania de cada uma dessas pessoas. Para a gente não se perder nessa discussão. Essa discussão foi super rica, super valiosa, e é importante que ela não acabe aqui, que a gente continue com isso, que a gente promova mais debates, mais discussões, e que cada vez mais as pessoas desse país estejam discutindo educação com profundidade. Vamos lá, galera! Vamos para cima!